Galerinha, tô com um caso muito lindo para mostrar para vocês, que eu estou muito orgulhosa do meu pacientinho. Tá bem no comecinho, mas eu vou mostrar a diferença para vocês aqui, para vocês entenderem na prática como que funciona esses aparelhinhos aqui, ó. Deixa eu falar para vocês primeiro o que esses aparelhos fazem, né? Porque muita gente acha que isso aqui é para consertar dente, e não é. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a forma normal de respirar é pelo nariz. Então, é respiração pelo nariz, boquinha fechada, e assim a musculatura ela fica no local correto, principalmente a língua. Que quando é assim, testa aí agora que com certeza você tá me ouvindo vai dar desse jeito. Pelo menos é assim na maioria das pessoas. Quando a gente respira pelo nariz e o lábio fica fechado, a língua ela tá encostada no céu da boca. É assim que a gente fica em repouso e é assim que deve ser, né? No caso de pacientes em crescimento, em indivíduos, eu falo pacientes, mas em crianças, né, que estão em fase de crescimento, que estão em crescimento, é assim que deve ficar. O fato da língua estar apoiado no céu da boca é que vai fazer com que todo o restante da musculatura fique no local correto e faça o desenvolvimento correto dos ossos da face. Então, quando a língua tá lá no céu da boca, ela faz uma pressão ali no céu da boca, fazendo com que os ossos, principalmente da maxila, eles se desenvolvam e os outros músculos fiquem no local onde deve ficar. Se essa língua não tá no céu da boca, não tá fazendo a pressão ali, ela começa a fazer pressão em local errado, como por exemplo nos dentes embaixo. E aí acaba sobressaindo também os músculos da bochecha, e aí não deixa a maxila se desenvolver. Por isso acontece muita questão de mordida cruzada, de não ter, que é o encaixe da mordida que tá errado, né? De não ter espaço para os dentes começarem a se apinhar, ficar embolado. Então, todas as vezes que a gente vê algum problema em dente, significa que tem alguma coisa errada com a musculatura, principalmente com a língua. Então, acompanhe o raciocínio aqui comigo. A forma normal de respirar é pelo nariz, a boquinha fechada e a língua encostada no céu da boca, certo? Quando a gente respira pelo nariz, o ar da gente é filtrado. Então, na hora que vai chegar lá na garganta, que tem as amígdalas, que tem a adenoide, esse ar, como ele vai estar quentinho, filtrado, ele não vai irritar nem a amígdala e nem a adenoide. Essa é a forma correta. Agora, se o paciente ele tem o hábito, principalmente na maioria das vezes é pela questão de hábito, tá? Então, vamos falar hábito. Se ele tem o hábito de respirar pela boca, para ele conseguir respirar pela boca, a língua ela precisa ficar baixa. Então, ela não vai ficar encostada no céu da boca. Então, toda a questão da musculatura, ela vai ficar desordenada. Então, quem não era para fazer pressão, vai começar a fazer pressão no lugar errado e aí não tem o desenvolvimento do osso. Segunda coisa, quando o paciente respira pela boca, o ar ele já não é mais filtrado. Então, do jeito que está aqui fora, ele já entra direto lá na adenoide, lá na amígdala, e aí começa a irritar esses tecidos, que é aquelas bolas lá na garganta. Começando a irritar esses tecidos, a forma que ele tem de se defender é de inflamar e de crescer. Quanto mais essas bolas crescem, mais dificulta essa respiração pela boca e aí começa no ciclo. Respira pela boca, irrita a amígdala, ela incha e aí fica nesse ciclo, né? Respira pela boca, as amígdalas, a adenoide, ela aumenta porque tá respirando pela boca. Se tá aumentando, a passagem pelo nariz vai dificultar mais ainda e aí continua respirando pela boca. O fato desse ar não estar sendo filtrado, o fato dessas estruturas estar sendo inflamadas, né? Tá sendo irritadas o tempo todo, aí começa crise de sinusite, crise de rinite, garganta inflamada e aí é um ciclo vicioso. Até que o paciente ele costuma mesmo, às vezes o paciente ele tá ali começando um hábito de respirar pela boca, mas o fato de entrar nesse ciclo, ele acaba se firmando mesmo nesse hábito e aí fica muito mais difícil de resolver. Então, quando um paciente chega aqui no consultório, ele é examinado além de dentes, né? Às vezes, uma criança que chega aqui, a gente já consegue perceber a alteração já nos dentes, né? E se tem alguma coisa errada com o dente, tem alguma coisa errada com a musculatura, tem alguma coisa errada com a respiração, né? Mas por vezes, às vezes a gente não tem muita alteração no dente, mas eu já consigo perceber o hábito que o paciente tem aqui no consultório, de respirar pela boca. E aí eu começo a perguntar pai, perguntar mãe, às vezes eles nem sabem que tem, no momento que eu comecei a perguntar, eles começam a reparar em casa e de fato ver que tem uma respiração bucal. Às vezes não é completamente bucal, às vezes ela é mista, mas a maior parte do tempo é bucal. E aí começa o probleminha. Bom, então aonde que esses benditos aparelhos entram aqui? Esses aparelhinhos, eles entram, não é para poder consertar dente, para alinhar dente, para consertar mordida. Isso é um bônus do tratamento, tá? O objetivo mesmo desse tratamento é ensinar o paciente a respirar pelo nariz.
É ensinar ele a ter o hábito de respirar pelo nariz. Lembra que eu falei lá atrás? A partir do momento que você tem a respiração pelo nariz, língua encostada, tudo se desenvolve muito bem. Então aqui eu tô mostrando 2 aparelhos, eu tenho um nível aqui o primeiro e eu já tenho um nível aqui o terceiro, né? Falta um nível intermediário. Então nesse primeiro aparelhinho aqui, ó, ele é bem molinho, que é para o paciente conseguir acostumar mesmo, né? Porque acaba sendo um trambolho na boca. E aí ele vai ter o hábito de respirar pelo nariz. Então quando o paciente coloca na boca, fica aquele trambolhão, ele tem que fazer força para poder fechar o lábio, que é para poder estimular mesmo, e estimular a respiração nasal. Vamos ao caso, então, para vocês conseguirem entender o que é isso aqui. O que é a questão só de consertar a respiração, de colocar a musculatura no local. Esse paciente meu, ele tem 8 anos, ele tem uma dificuldade enorme para poder respirar pelo nariz. Apesar de, às vezes, ficar com a boquinha fechada, de estar respirando pelo nariz, ele faz um barulho muito grande de respirar mesmo, da dificuldade, né? E médicos já falaram para ele que ele tem a grande possibilidade de ter que fazer uma cirurgia para poder diminuir, para tirar, né, as amígdalas, a adenoide, não sei se as duas, uma, não sei. Mas ele tem uma grande possibilidade de fazer a cirurgia. E o fato de fazer esse tratamento aqui, não posso dizer que eu vou tirar ele da cirurgia, mas a gente tem uma grande chance de tirar ele de lá. Por quê? Volta lá atrás. Se eu tô respirando pela boca e irritando as amígdalas, elas vão inflamar. Se a partir do momento que eu não irrito elas mais, elas tendem a voltar ao tamanho normal. Detalhe, esses aparelhinhos aqui, qual foi o plano de tratamento dele? Geralmente é assim, tá? Qual foi o plano de tratamento dele? É o uso de 3 aparelhos, tá? Esse primeiro que é mais molinho, que é a primeira fase. Aí a gente utiliza ali em torno de 4 a 6 meses, a depender da colaboração dele. Ele é um paciente lindo, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto que ele é disciplinado. Então, usa ali em torno de 4 a 6 meses, geralmente em 4 meses. Usou direitinho, tá conseguindo dormir a noite toda com ele? Porque a gente usa de 1 a 2 horas por dia e a noite toda. Então, não precisa ir pra escola, nem nada disso. Tá conseguindo dormir a noite toda com a boquinha fechadinha? Aí a gente passa pra fase 2, que ele é um pouquinho mais durinho. Vai continuar na questão do hábito, mas agora já começa a mexer em dente. E depois, de 4 a 6 meses, a gente passa pra fase 3, que é um aparelho mais durinho, que também eu vou continuar corrigindo o hábito, mas eu também vou estar mexendo um pouquinho em dente. Aí, gente, olha isso aqui. Isso aqui é o estado inicial dele, tá? Antes, primeira vez que ele chegou no consultório, primeira consulta, não tinha feito nada. Esse lado de cá, ó, lembra da tampa e da caixa? A minha tampa aqui tá cobrindo a minha caixa. Do lado de cá, a minha tampa tá curta, não está cobrindo a minha caixa. Esse aqui é o maior problema. Isso aqui, se eu não intervir na hora, o crescimento da maxila aqui, ó, ele fica travado, tá? E depois, quando tiver adulto, é muito mais difícil para corrigir. Outra coisa que dá muito para reparar aqui, ó, é a sobremordida. Esses dentes aqui, eles quase que cobrem os dentes de baixo, ó. Guardem isso. Uma outra foto que eu queria mostrar é a foto aqui do céu da boca, né? Que é onde a língua deve ficar. Como a língua não estava ficando aqui, esse céu da boca ele tá começando a fazer um formato em V. Como ainda tá no começo, né? Mas eu não sei se vocês conseguem reparar, ele tá num formato em V. Ele não tá um arco aberto assim. Por quê? Falta a língua para encostar aqui e estimular. É por isso que do lado de cá, ó, não tá tendo o estímulo dessa maxila para ela fazer isso. E é por isso que essa tampa aqui tá curta. Voltando rapidinho, um pequeno detalhe. Esse pacientinho meu, que ele é muito disciplinado, ele tá no início do tratamento, ele tá na primeira fase, no primeiro aparelho, a gente não trocou ainda, tá? Então, acho que tem 3 meses que ele tá em tratamento. 3 meses, gente, e olha isso. Ó, relembrando, 2 detalhes importantes. Aqui, que tá cruzado, e aqui, que tá cobrindo muito de baixo. 3 meses depois, gente, olha isso aqui. Olha como já mudou essa parte aqui, como tá aparecendo o dente. E como aqui, ó, já percebe que tá um pouco mais. Ainda não vai encostar pra cá, porque eu não tô na fase. Mas eu queria mostrar pra vocês a diferença, olha só, daqui e daqui. Daqui e daqui. Como subiu muito. Lembra que eu falei? A língua encosta no céu da boca e faz com que o osso se desenvolva normalmente. Olha isso. Olha só, gente, aquela primeira foto que eu tinha um céu da boca com formato mais em V. E olha esse aqui, como ele já tá mais alargado. Olha só a diferença. Aqui vocês vão conseguir entender melhor. Vou até virar o telefone. Olha isso aqui, gente. Na hora que eu faço o contorno aqui, ó,
Percebem como este contorno ele tá mais aberto? Incrível! Sou muito suspeita pra falar, porque eu tô muito apaixonada. Fala se não tá a coisa mais linda desse tratamento caminhando, gente do céu. E assim, eu fico muito orgulhosa do meu paciente de 8 anos, o tanto que ele é disciplinado. Eu encho a bola dele quando ele vem aqui. E aí, junto com esses tratamentos, vem um caderninho, que é um caderninho de hábitos, pra você marcar se você conseguiu usar 1 ou 2 horas por dia, né, como indicado. Se você conseguiu dormir a noite toda com ele, se você conseguiu fazer os exercícios que a gente passa durante o tratamento também. E olha o caderninho dele. Olha aqui, ó. Então, quando ele conseguiu usar durante a hora no dia, que era 1 hora, se eu não me engano, nessa época, se ele ficasse 1 hora usando certinho o aparelho, com a boquinha fechada, lábio fechado e respirando pelo nariz, aí ele marcava aqui, ó. Ó como é que tá tudo verdinho. E se ele conseguisse dormir a noite toda também, marcava. Olha isso aqui, gente. Quando chegou aqui, ó, nessa data, a gente começou a introduzir com os exercícios. Do lado de cá, olha como ele usou. Tem alguns vermelhinhos aqui que é quando ele não consegue, né? Que ele não conseguiu. Mas isso aqui, comparado com um todo, olha essa semana, que coisa mais linda, gente. Arrasou demais. E ele é bonitinho demais, que ele arruma aquela caneta. Sabe aquelas canetas que tem 4 cores aqui, ó? Aí ele vai, quando ele consegue, ele coloca na verdinha, e quando ele não consegue, ele coloca na vermelha. Aí eu falei com ele que eu tava inspirado nele, que eu vou começar a comprar essa caneta pra dar pros pacientes, pra poder fazer igualzinho ele, que ele tá sendo exemplo pra todo mundo.